Associação. E estavam certos. As pessoas de fato presumem que temos os mesmos traços de personalidade de nossos amigos. Miller, Campbell, Tved e O'Connell, 1966. Quanto às associações positivas, são os profissionais da persuasão que nos dão a lição. Eles vivem tentando associar a si ou seus produtos com as coisas de que gostamos. Você já se perguntou o que aquelas modelos atraentes estão fazendo nos anúncios de automóveis? O que o anunciante espera que estejam fazendo é emprestando seus traços positivos, beleza e atratividade, aos carros. Ele está apostando que os homens reajam ao produto da mesma maneira como reagem às belas modelos ao lado. E é o que acontece. Num estudo, homens que viram um anúncio de um carro novo que incluía uma modelo sedutora consideraram o carro mais veloz, mais atraente, mais bem projetado e mais caro do que homens que viram o mesmo anúncio sem a modelo. No entanto, quando indagados depois, os homens se recusaram a acreditar que a presença das mulheres havia influenciado seus julgamentos. Smith e Ingel, 1968. Embora existam outros exemplos, Bierley, M. Sesveney e Vaniel Verke, 1985, Gorn, 1982, talvez o indício mais intrigante de como o princípio da associação consegue nos estimular inconscientemente a gastar dinheiro venha de uma série de investigações sobre cartões de crédito e despesas. Feinberg, 1986. Na vida moderna, os cartões de crédito são um dispositivo com uma característica psicologicamente notável. Permitem que obtenhamos os benefícios imediatos de bens e serviços ao mesmo tempo que adiam os custos para daqui a várias semanas. Como resultado, associamos os cartões de crédito, e seus símbolos e logotipos, com os aspectos positivos, e não negativos, dos gastos. Meteorologistas pagam o preço pelas instabilidades da natureza. David L. Langford da Associated Press. Os meteorologistas da televisão ganham um bom salário falando o tempo, mas quando a mãe natureza surpreende, eles correm à procura de abrigo. Conversei com diversos veteranos da previsão do tempo nos Estados Unidos esta semana e eles me contaram que já foram golpeados por velhinhas de guarda-chuva, abordados por bêbados em bares, atingidos com bolas de neve e galochas, ameaçados de morte e acusados de tentarem tomar o lugar de Deus. Certa vez um sujeito me ligou e disse que, se nevasse no Natal, eu não viveria até o Ano Novo. Contou Bob Gregory, que faz a previsão do tempo da WTHR-TV em Indianápolis há 9 anos. A maioria dos homens e mulheres do tempo afirmou que acerta 80% a 90% das previsões de um dia, mas que as de prazo maior são complicadas. Eles também admitiram que estão apenas repetindo informações fornecidas por computadores e meteorologistas anônimos do National Weather Service ou de órgãos privados. Mas é atrás do rosto na tela da televisão que as pessoas vão. Tom Bonner, de 35 anos, que trabalha há mais de uma década na CAR TV em Little Rock, Arkansas, relembra uma ocasião em que um fazendeiro brutamontes de Lonoke, que havia bebido umas e outras, dirigiu-se a ele num bar, apontou um dedo no seu peito e ameaçou: "Foi você quem enviou aquele tornado que derrubou minha casa. Vou arrancar sua cabeça." Bonner disse que procurou pelo segurança, mas, como não conseguiu encontrá-lo, respondeu: "Tem razão quanto ao tornado e vou dizer mais uma coisa. Mandarei outro se você não recuar." Mike Ambrose, da KGTV, recorda que, vários anos atrás, quando Mission Valley, em San Diego, sofreu com uma grande inundação, uma mulher foi até o seu carro, bateu com força no para-brisa com guarda-chuva e disse: "Esta chuva é culpa sua." Sonny Elliott, da WJBK-TV, que trabalha na área de Detroit há 30 anos, lembra que previu de 5 a 10 metros de neve na cidade anos atrás, mas que a neve acabou chegando a 20 metros. Como retaliação, seus colegas na emissora montaram uma geringonça que despejou umas 200 galochas nele enquanto fazia a previsão no dia seguinte. "Tenho galos até hoje para provar", disse ele. Anexo 5.1 Culpados pelo mau tempo. Observe as semelhanças entre o relato do meteorologista que foi ao meu consultório e os de outros apresentadores do tempo da TV. O pesquisador de consumo Richard Feinberg queria descobrir os efeitos da presença dos cartões de crédito e de suas logomarcas sobre nossas tendências de gastos. Numa série de estudos realizados em West Lafayette, Indiana, ele obteve alguns resultados surpreendentes e inquietantes. Primeiro, os fregueses de restaurantes davam gorjetas maiores quando pagavam com cartão de crédito em vez de dinheiro. Num segundo estudo, estudantes universitários se mostraram dispostos a gastar 29% a mais em média por itens de um catálogo de vendas quando examinavam esses itens numa sala com algumas logomarcas do Mastercard. Além disso,
nem perceberam que essas logomarcas faziam parte do experimento. Um estudo final mostrou que, ante um pedido de contribuição para a caridade, estudantes universitários se mostraram mais propensos a oferecer dinheiro quando a sala onde estavam continha logomarcas do Mastercard, 87% versus 33% numa sala sem logomarcas. Esta última descoberta é ao mesmo tempo a mais perturbadora e instrutiva sobre o poder do princípio da associação de gerar anuência. Embora os próprios cartões de crédito não fossem usados nas doações de caridade, a mera presença de seus símbolos, com suas associações positivas, estimulou as pessoas a gastarem mais dinheiro vivo. Esse fenômeno foi reproduzido em 2 estudos realizados em restaurantes cujos fregueses receberam suas contas em bandejas que continham ou não uma logomarca de cartão de crédito. As gorjetas foram maiores na presença da logo, mesmo no caso dos fregueses que pagaram em dinheiro, MC Cole e Belmont, 1996.6. Como o princípio da associação funciona tão bem, e de forma tão inconsciente, os fabricantes procuram associar seus produtos com a onda cultural atual. Durante a época das viagens tripuladas à Lua, desde bebidas para o café da manhã até desodorantes, tudo era vendido com alusões ao programa espacial americano. Nos anos de Olimpíadas, somos informados do spray para cabelos e do lenço de papel oficiais de nossas equipes olímpicas. 7 Na década de 1970, quando o conceito cultural mágico parecia ser a vida natural, o tema foi explorado à exaustão. Às vezes a associação com a naturalidade nem sequer fazia sentido. Mude a cor de seus cabelos naturalmente, propunha um comercial popular na TV. Mais recentemente, pesquisadores descobriram que cartazes promocionais com a palavra liquidação aumentam as vendas, mesmo quando não há economia real, não apenas porque os compradores conscientemente pensam que podem economizar dinheiro, como também porque esses cartazes já foram várias vezes associados a preços bons no passado do comprador. Assim, qualquer produto associado a um cartaz de liquidação recebe automaticamente uma avaliação mais favorável. Naylor et al., 2006. Vincular celebridades a produtos é outra forma como os publicitários lucram com o princípio da associação. Atletas profissionais são pagos para serem relacionados a produtos diretamente ligados às suas atividades: tênis, raquetes, bolas, ou não, refrigerantes, telefones celulares. O importante para o publicitário é fazer a associação, não precisa ser lógica, basta que seja positiva. Claro que existe outra forma de explorar celebridades visando ao lucro. Recentemente, os políticos reconheceram a capacidade que a associação com celebridades tem de influenciar os eleitores. Os candidatos presidenciais se cercam de grupos de figuras não políticas conhecidas que participam ativamente da campanha ou apenas emprestam seus nomes. Mesmo nos níveis estadual e municipal, um jogo semelhante é disputado. Prova disso é o comentário que ouvi de uma mulher de Los Angeles expressando seus sentimentos conflitantes sobre um referendo na Califórnia para limitar o tabagismo em locais públicos. É uma decisão bem difícil. Tem grandes astros falando a favor e grandes astros falando contra. Você fica sem saber como votar. A sineta de Pavlov. Há muito tempo os políticos vêm lutando para se associar aos valores da pátria, mas é possível que na associação com o alimento eles tenham se saído melhor. Por exemplo, a Casa Branca tem por tradição tentar conquistar os votos de legisladores hesitantes durante uma refeição. Pode ser um piquenique, um café da manhã suntuoso ou um jantar elegante. Quando uma lei importante está para ser votada, os talheres de prata saem do armário. A arrecadação de fundos políticos também costuma envolver o oferecimento de comida. Observe que nesses eventos os discursos e apelos por mais contribuições e maior empenho nunca são feitos antes que a refeição seja servida, mas somente durante ou após. Essa técnica possui várias vantagens, entre elas poupar tempo e envolver a regra da reciprocidade. O benefício menos reconhecido, porém, pode ser aquele revelado por uma pesquisa conduzida na década de 1930 pelo eminente psicólogo Gregory Hazan, 1938. Usando o que denominou técnica do almoço, Hazan descobriu que os participantes do estudo passavam a gostar mais de pessoas que conhecessem e coisas que experimentassem enquanto estivessem comendo. No exemplo mais pertinente aos nossos propósitos, Hazan, 1940, cobaias foram apresentadas algumas declarações políticas que haviam avaliado antes. Ao final do experimento, depois de apresentadas todas as declarações, Hazan constatou que apenas algumas haviam tido melhor em sua aprovação, aquelas mostradas durante a refeição. Essas mudanças na preferência parecem ter ocorrido de maneira inconsciente, já que as cobaias não conseguiam lembrar quais declarações tinham visto enquanto a comida era servida. 8.
Como foi que Hasan chegou à técnica do almoço? O que o fez pensar que funcionaria? A resposta pode estar nos 2 papéis acadêmicos que desempenhou durante sua carreira. Além de ser um pesquisador respeitado, foi também um dos primeiros tradutores para o inglês da literatura psicológica pioneira da Rússia. Tratava-se de uma literatura dedicada ao estudo do princípio da associação e dominada pelo pensamento de um homem brilhante, Ivan Pavlov. Embora Pavlov fosse um cientista de talento amplo e variado, havia, por exemplo, ganhado um prêmio Nobel por seu trabalho sobre o sistema digestivo, sua demonstração experimental mais importante foi de extrema simplicidade. Ele mostrou que conseguia fazer com que uma reação típica do animal à fome, salivação, fosse direcionada a algo dissociado da comida, uma sineta, simplesmente associando as 2 coisas na experiência desse animal. Se a apresentação de comida para um cão fosse sempre acompanhada pelo som de uma sineta, logo ele estaria salivando somente ao som da sineta, sem nenhuma comida por perto. Não é grande a distância entre a demonstração clássica de Pavlov e a técnica do almoço de Hasan. Obviamente, uma reação normal à comida pode ser transferida para outra coisa pelo processo da associação pura. O grande insight de Hasan foi explorar o fato de que há várias reações normais à comida, além da salivação, sendo uma delas uma sensação boa e favorável. Portanto, é possível associar essa sensação agradável, essa atitude positiva, a qualquer coisa. Uma afirmação política é apenas um exemplo, estreitamente ligada à boa comida. Tampouco é grande a distância entre a técnica do almoço e a percepção dos profissionais da persuasão de que todos os tipos de coisas desejáveis, além da comida, podem emprestar suas qualidades agradáveis a ideias, pessoas e produtos artificialmente associados. Em última análise, então, é por isso que modelos de boa aparência aparecem em tantos anúncios de revistas. Por isso os DJs das rádios são instruídos a inserir a vinheta da emissora logo antes de tocarem um grande sucesso. E é também por isso que as mulheres que jogam bingo na reunião da Tupperware devem gritar a palavra Tupperware em vez de bingo antes de irem correndo apanhar seu prêmio. Apesar de sermos com frequência vítimas inconscientes do uso do princípio da associação pelos profissionais da persuasão, isso não significa que não saibamos como ele funciona ou que nós mesmos não o utilizemos. Existem muitos indícios, por exemplo, de que entendemos plenamente o sofrimento de um mensageiro imperial persa ou do meteorologista moderno trazendo más notícias. Na verdade, fazemos um esforço para não nos colocarmos em posições semelhantes. Pesquisas da Universidade da Geórgia mostram como agimos diante da tarefa de comunicar boas ou más notícias. Rosen e Tesser, 1970. Estudantes que aguardavam o início de um experimento foram incumbidos de informar a um colega que ele receberá uma importante chamada telefônica. Na metade das vezes a ligação deveria trazer boas notícias e na outra metade, más notícias. Os pesquisadores descobriram que os estudantes transmitiam a informação de maneira bem diferente, dependendo de seu teor. Quando a notícia era positiva, os estudantes não deixavam de expressar esse fato: você acabou de receber uma ligação com ótimas notícias. É melhor falar com o pesquisador para saber os detalhes. Quando a notícia era desfavorável, mantinham distância dela: você acabou de receber uma ligação. É melhor falar com o pesquisador para saber os detalhes. Obviamente, os estudantes já haviam aprendido que, para serem populares, deveriam se associar apenas a boas notícias, não a más. Do noticiário e da previsão do tempo aos esportes. Muitos comportamentos estranhos podem ser explicados pelo fato de que as pessoas entendem o princípio da associação o suficiente para se relacionarem aos acontecimentos positivos e se afastarem dos acontecimentos negativos ainda que não os tenham causado. Um dos comportamentos mais estranhos nesse sentido ocorre na grande arena dos esportes. Mas as ações dos atletas não são um problema. Afinal, no contato acalorado do jogo, eles têm direito a agir ocasionalmente de maneira excêntrica. O que causa estranheza é o fervor muitas vezes irracional, ilimitado e exagerado dos torcedores. Como podemos explicar a violência das torcidas na Europa, o assassinato de jogadores e juízes por multidões descontroladas de torcedores sul-americanos ou a profusão desnecessária de presentes dos torcedores aos já ricos jogadores de beisebol americanos no dia especial reservado para homenageá-los? Racionalmente, nada disso faz sentido. É apenas um jogo. Não é? Mais ou menos. O relacionamento entre esporte e torcedor fanático não tem nada de leviano. É sério, intenso e altamente pessoal.
Uma boa ilustração envolve um soldado da Segunda Guerra Mundial que retornou à sua casa nos Balcãs após a guerra e pouco depois parou de falar. Exames médicos não detectaram qualquer causa física para o problema. Não havia ferimento, lesão cerebral ou distúrbio vocal. Ele conseguia ler, escrever, entender uma conversa e cumprir ordens, mas não conseguia falar, nem com seus médicos, nem com seus amigos, nem mesmo com a família.